Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os ouvintes. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a cada um dos irmãos e das irmãs. Hoje é dia 6 de junho de 2023. Que Deus o abençoe, que a paz seja convosco, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus, busque a presença do Senhor Jesus Cristo. Estaremos gravando um live e quando você ouvir essa live, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se inscreva no nosso canal, dê um like para que o YouTube entenda que é importante para ti. Nós vamos falar nesta manhã, uma manhã de bênçãos de Deus. Vamos falar sobre o cuidado do apóstolo São Paulo, o amor que ele tinha para com a igreja, os sofrimentos do apóstolo São Paulo por amar a igreja de Cristo Jesus, por ter ele oportunidade em conhecer a Jesus, ser levado até o terceiro céu e ver a glória de Deus e o que tem preparado para a igreja, como é ser igreja. A preocupação que o grande apóstolo São Paulo tinha para com a igreja. Segundo os Coríntios, capítulo 11, Paulo continua a sua defesa. Versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente daquele que não tendes recebido, ou o evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer a Cristo. Amados e queridos irmãos, veja a preocupação desse grande homem de Deus para com a igreja. Ele estava dizendo: eu tenho procurado com zelo cuidar de você, igreja, como uma jovem, com a pureza, para entregar ao vosso esposo, a saber, a Jesus Cristo. Temo, disse ele, que possa, como a serpente enganou a Eva, para enganar, para fazer a pessoa pecar, é com astúcia, não é ninguém dizendo a verdade. Eles inventam uma astúcia, engana, quando a pessoa vê já está caído. Ele disse aqui bem claro: com zelo por vós, zelo de Deus, visto que tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele tem ensinado tudo quanto o apóstolo Paulo ensinou para a igreja. A simplicidade,
a maneira de ser, amor, pureza no corpo, na alma, santidade. Isso convém à igreja, porque é assim que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo foi levado ao terceiro céu. Isso que nós temos que pôr na cabeça. Não é um homem que só leu a Bíblia e interpretou. É um homem que ouviu mensagens do próprio Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo estava nele. E ele tinha ouvido e recebido de Deus a maneira de como a igreja é. A igreja não é esse amontoado de pessoas. A igreja não é esse monte de vaidade. Amados, a igreja simples que o apóstolo São Paulo pregava é um Jesus Cristo crucificado, um Jesus Cristo que foi ressuscitado, é o Jesus Cristo que curava os enfermos, é um Jesus Cristo que dava poder aos apóstolos, aos discípulos, para orar, para curar os enfermos. É um Jesus Cristo que abria as cortinas dos céus e manifestava a sua glória para aquele homem. Esse homem não está falando nada mais do que a glória de Deus que ele teve a oportunidade de contemplar. E a simplicidade, aleluia, de uma igreja, de uma moça, de uma jovem, que é de se casar com um noivo certo. A pureza, a simplicidade com a qual será entregue ao seu noivo. Ele sabia como tinha de cuidar da igreja, com muito amor e orientação, para que essa igreja não se corrompesse. Mas ele sabia, esse escrito que ele deixou aqui para nós escrevermos, examinarmos. Ele ficava preocupado, mas receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vocês, corrompidas, as vossas mentes, apartando da simplicidade e pureza devida a Cristo. Assim como a serpente enganou a Eva lá no jardim do Éden, disse ele: receio que vocês também venham se sofrer essa turbulência com evangelhos mentirosos, com evangelho sem poder, com evangelho sem cruz, com evangelho sem pureza, um evangelho que pode fazer tudo, o evangelho que hoje é pregado, era receado por ele, aleluia, com as suas astúcias, também seja corrompida a vossa mente, ó igreja. A sua mente é como está em 1 Coríntios 2:16, parte B. A sua mente, a minha mente, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? É a glória, é o Pai, é o céu,
A mente de Cristo não é a vaidade, não é a mentira, não é cobiça, não é vestidos e roupas, não é riqueza, que tudo passa neste mundo. Quem tem a mente de Cristo, ele está vivendo aqui em simplicidade, porque ele sabe que ele tem uma mansão na glória. Eu desafio o crente, o macumbeiro, o desviado, o sodomista, o ateu. Eu desafio aquele que não acredita, que não obedece a palavra de Deus, a sentar comigo e dizer aonde você vai após a morte, porque a morte todo homem vai passar, salve aqueles que foram arrebatados. Mas lembre-se que depois da morte seguirá-se as suas obras. Qual é as obras que a igreja tem feito? Qual é a obra da igreja? É de santidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem andado no temor do Senhor. Os pastores têm ensinado a palavra de Deus no temor do Senhor. Diz o apóstolo que ele não é inferior a nenhum dos demais apóstolos. Eu, por exemplo, sirvo a Deus pela bondade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dia vou chegar diante de Deus. Vou ter que prestar conta dos meus atos aqui na terra. Como eu tenho vivido com a igreja. Como eu tenho visto a igreja do Senhor. Com simplicidade, com amor. Tenho sofrido pela igreja. Tenho orado pelos enfermos. Tenho visitado os enfermos, as viúvas. Tenho feito a obra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Tenho amado essa igreja, essa noiva, para entregar ela perante o Pai, a Cristo Jesus, como as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente, e seja parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Essa era a preocupação do grande apóstolo, que a mente da igreja fosse corrompida pelas astúcias de Satanás, pela mentira, pelo engano, pelo dinheiro, pela posição. Quantos homens nos altares, aonde esteve Moisés, aonde esteve sacerdotes como Elias, aonde esteve os apóstolos, onde esteve Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus com sinceridade. Quantos mentindo no altar do meu Deus, em pleno do século 23, 2023. Nesse tempo, aonde o povo se multiplicou o conhecimento, mas se esfriou a espiritualidade. A igreja de Deus está andando no movimento, no vácuo. Eu vos afirmo uma coisa, meus irmãos.
Satanás entra dentro da igreja. É mentira, porque a igreja não vai conhecer se é Satanás ou se é o Espírito Santo. Aleluia. Sabe por quê? Porque a igreja está corrompida. A igreja não está na simplicidade que o apóstolo São Paulo tem falado. A pureza, a simplicidade devida a Cristo Jesus. Porque Deus não usa homens exaltados. O inimigo das nossas almas, ele usa todos. Ele usa o Pai Santo, o macumbeiro. Ele usa o pastor, o crente desconcertado, porque ele é Satanás. Agora o Espírito Santo é santo. Como está a igreja que aguarda a volta de Cristo Jesus? Como está, meu irmão, a sua vida? Como está, minha irmã, a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua vida espiritual? Como está na sociedade? Como você está, meu irmão? Se Jesus Cristo hoje ele voltar e chamar e cobrar a tua alma, como você está para entregar a sua alma a Jesus? Como eu estou? Como está a igreja da igreja, a alma da noiva do Cordeiro, que foi tratada pelo grande apóstolo São Paulo com carinho e deixou registrado para nós. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, aleluia, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçados, e esse de boa mente o tolerais. Você, meu irmão e minha irmã, que disse que tem o Espírito Santo, tem recebido o evangelho de glória, e agora está recebendo o evangelho de mentira, tem tolerado, porque você foi consagrado. Eu quero vos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos, pastores e obreiros, mais importa o nosso nome, está escrito no livro da vida. Andai em temor diante do Senhor. Não ofereça chave de casa e de carro, riqueza para a igreja, para persuadir, para trazer dinheiro. Isto é pecado. Este evangelho que a igreja tem tolerado. O apóstolo São Paulo tinha certeza. E olhando para a igreja, começamos a entender que é tanta gente ensinando, é tantos doutores. Ai, se algum deles fosse como Nicodemos, que descesse do seu pedestal e chegasse até Jesus Cristo para pedir ao Senhor que ensinasse a verdade, para que entrasse nos céus pela porta. Meus queridos e amados irmãos, versículo 5, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Grande Deus, o apóstolo São Paulo está falando, suponho
que nada disso, aleluia, foi inferior a esses tais apóstolos. Naquele tempo, já se levantavam os chamados apóstolos, fraudulentos, mentirosos, para persuadir a igreja. Mas o apóstolo Paulo, João, Pedro e os demais, as colunas da igreja, estavam preparados para lutar, para desmascarar os mentirosos, para perseverar a igreja suave, santa, pura, para entregar ao noivo. Mas ele já sentia receio que, passando esse tempo deles, a mente da igreja fosse corrompida, como hoje está corrompida, com a política, com a mentira, com o adultério, com a fornicação, com a prostituição, com a vaidade, pinturas, cabelos cortados, barbudos, tudo que Deus não se agrada. Deixou a simplicidade de Cristo Jesus, deixou a simplicidade do Evangelho que conduz à vida eterna, para suportar o Evangelho que dá cargos, dá posição, mas que tira a certeza da vida eterna. Você quer ter a certeza? O poder do Senhor Jesus Cristo foi dado aos discípulos e aos apóstolos. Embora seja falto no falar, ele disse, não sou no conhecimento, porque ele conhecia a Deus, mas em tudo e por todos modos vos temos feito conhecer isto. Meus amados e queridos irmãos, o verdadeiro pastor, ele sente como que dor de parto, até que Cristo Jesus seja formado outra vez dentro da igreja. Ele é falto, eu posso ser falto no falar, mas não no entendimento, no conhecimento do poder e da glória de Deus. Deus nos chamou para pregar o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que ressuscita os mortos. Não é o Evangelho vazio, não é o Evangelho de pula-pula, não é o Evangelho de fachada, é o Evangelho de poder, aleluia. O Evangelho de Cristo Jesus nos chamou para pregar. Tem Jesus Cristo na frente, como autor e consumador da nossa fé. Aonde nós estivermos firmes na simplicidade do Espírito Santo, glorificando o nome do Senhor, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o meu coração, Jesus Cristo está na frente para curar os enfermos, para libertar aqueles que estão enfermos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós temos uma vida voltada para Cristo, que reconhecemos que dependemos dEle, na oração nós choramos e clamamos a misericórdia do Senhor em favor da igreja, em favor das almas, em favor dessa nação, em
favor dos pastores, favor dos macumbeiros, favor dos adultos, dos afeminados, das prostitutas, dos drogados, dos traficantes. Deus ouve o nosso clamor. Ele prepara a nossa vida. Ele nos capacita e nos dá esta palavra. Mas temos que estar preocupados. A igreja está na simplicidade do Senhor. Vai continuar na simplicidade como foi pregado esse evangelho. Aonde ninguém conhecia a igreja como cristão. Todo mundo os perseguia, mas o poder de Deus estava sobre aqueles que estavam pregando. E agora, meus irmãos, todos os pastores parece que são celebridades, mas não têm perdido, não têm recebido, perderam o contato com o dono da vida. A igreja está perecendo, a igreja está sofrendo, está morrendo, porque falta o Espírito Santo na igreja. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Deus tratará com seu povo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe esta nação, em o nome do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor. Aleluia.